Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Raquel Scalcon, que é professora de Direito Penal da FGV. Professora Raquel, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos falar de todo o processo envolvendo Bolsonaro, toda essa situação que nós estamos acompanhando. Foram aplicadas medidas cautelares contra ele. Nós tivemos nessa semana um certo suspense por parte de Alexandre de Moraes, a partir daquela entrevista que Bolsonaro deu, a presença dele na Câmara, mostrando a tornozeleira. Não foi decretada a prisão, mas Moraes até afirmou que nunca tinha proibido entrevistas ou pronunciamentos, mas sim a veiculação em redes sociais, o que é muito complicado. Agora, eu queria saber como é que a senhora avalia todo esse processo, desde as cautelares. O ministro Fux considerou exagero em relação ao direito de ir e vir, liberdade de expressão. Qual a sua avaliação? Bom, de início, até para tentar, de alguma forma, colocar aqui uma sistematização no que está acontecendo, acho que é bom, Denise, colocar para o telespectador que nós temos, na verdade, aqui uma investigação e uma ação penal. Temos a ação penal, que é chamada da trama golpista, e temos hoje uma investigação em que o ex-presidente Bolsonaro é réu, junto com o seu filho Eduardo Bolsonaro, em que se investiga se ele e o seu filho estariam cometendo coação no curso do processo, tentativa de obstrução de processo e crimes contra a soberania. Por quê? Porque o que se investiga é se eles estão se valendo, né, também das redes sociais, mas também de uma força de outros países para fazer uma pressão em relação ao andamento daquela ação penal. E, em razão disso, nessa investigação, o ministro Alexandre de Moraes determina essas cautelares, que vai além da questão das redes sociais, né? Desde, enfim, não poder se aproximar de embaixadas, porque ele antevê um risco de fuga. Sair à noite, a questão do uso da tornozeleira, etc. Então, ele determina nessa investigação, porque ele entende que essas são medidas importantes para que, na sua visão, né, se cesse uma coação em relação ao andamento daquela ação penal chamada, né, apelidada aqui de trama golpista. Então, essa é um pouco a sistematização. Qual que é a grande dificuldade que nós temos, né? De todas as cautelares determinadas, há uma que, ao que eu recorde, não havia até então sido determinada em outro processo, que é essa questão de não acessar a rede social e nem ele as suas, mas também não por meio de terceiros. Isso é complicado controlar, não é? É bastante complicado, porque se nós recordarmos, no passado, o ministro Alexandre de Moraes, ele já determinou, por exemplo, o bloqueio de perfis específicos. Mas agora não é similar, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, ele determina que o ex-presidente não acesse as suas redes, mas também não use a rede de terceiros para continuar a cometer essas condutas que o ministro entende como ilícitas, porque significam ou podem significar essa tentativa de coação do tribunal, essa tentativa de obstrução do adequado andamento da ação penal. Então, a lógica da concatenação desses dois processos é um pouco essa. Agora, é uma situação complicada também para o ministro Moraes, para ele definir os limites da divulgação de vídeos dele, porque ele não quis bater de frente com as redes sociais, como já aconteceu em outras vezes, falando de interferência nas empresas, que quando ele suspendeu os perfis. Agora, no caso do X, por exemplo, seria diferente. Então, eu acho que ele quis colocar Bolsonaro como alvo, até por causa dessa situação colocada pelo Eduardo Bolsonaro, porque eles não negaram que eles estivessem trabalhando no sentido de que Trump pudesse coagir de alguma forma a justiça brasileira a fazer concessões no processo contra Bolsonaro em troca das tarifas. Eles fizeram essa ligação, né? Embora haja justificativas econômicas, é como se eles estivessem agindo contra o país, não é? Pois é, então eu concordo, Denise, com a sua avaliação de que ele, ao invés de determinar o bloqueio, que teve já toda uma questão aqui de interferência direta na questão das empresas, ele faz essa troca por apenas a não utilização, mas acho que a não utilização pelo ex-presidente me parece uma medida clara, não há dúvida, né? A dificuldade da decisão e que os próprios advogados do ex-presidente colocaram seria, bom, quando se refere ao uso por terceiros, qual é o limite disso? Como que isso vai ser avaliado, né? Quando que vai se entender que foi uma
burla feita pelo ex-presidente Bolsonaro e que ele instrumentaliza uma rede social de um terceiro e quando que é algo que efetivamente não está sob seu controle. A defesa colocou no primeiro momento que ele não teria controle, enfim, que pela natureza da disseminação das redes sociais ele não teria controle. Aí o ministro Alexandre faz um contraponto e diz, não é bem assim. O que eu estou falando não é a utilização, o fato de que um terceiro simplesmente poste um vídeo, é que haja uma certa coordenação prévia com conteúdos, ele usa um pouco essa expressão, pré-fabricados e voltados novamente a essa ideia de que ele traz, né, de uma certa coação, de uma tentativa de obstrução. Aí foram tomadas medidas também contra Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos até correndo o risco de perda do mandato dele, e a suspensão de operação das contas dele, de PIX, de bens móveis, imóveis, e hoje isso foi adotado também com o senador Marcos Duval, não é, que ele viajou, mesmo não tendo passaporte, foi solicitado, ele viajou também para os Estados Unidos e a justificativa também para essas medidas cautelares seria a possibilidade de fuga de Bolsonaro. Né? Então a gente já viu Carla Zambelli fugiu, então e Eduardo saiu antes de qualquer processo, ele não tinha nenhum processo. Né? Nesse caso, na sua visão, isso pode limitar a atuação deles com relação a pressões à justiça brasileira? Bom, sem dúvida, a preocupação aqui maior com a determinação das medidas cautelares, acho que aparentemente foi de duas ordens, né? Uma primeira, como eu mencionei, enfim, ao menos para o ministro Alexandre, uma cessação imediata dessa conduta que ele entendia como ilícita, né, dessa pressão, dessa tentativa de violação da própria soberania brasileira. E num segundo momento, claro, essa questão de não se aproximar de embaixadas, não conseguir ter um contato consular, enfim, com essas embaixadas, é um risco, para evitar um risco de fuga. Claro que isso, num primeiro momento, pode aí limitar um pouco se está, né, enfim, uma coordenação com essa intenção. Isso acho que tem um efeito importante nesse sentido, com certeza. Agora, como que se havia realmente essa intenção, se não havia, aí é difícil que nós possamos avaliar. Agora, essa atuação pode ter implicações no julgamento da trama golpista, que continua avançando. Se espera o julgamento entre setembro e outubro, e a tendência, a avaliação quase geral, é que Bolsonaro será condenado. Há uma certa dúvida com relação à dosimetria, mas a defesa dele provavelmente pode tentar uma prisão domiciliar e por aí ele sofrer as consequências. Tem esse risco, de fato? Claro, quando um réu, ele tem mais processos, começam a surgir outros processos, outras investigações aqui contra ele, como é que funciona na prática, né? Uma eventual condenação em relação à trama golpista, e eventualmente essa investigação em relação a uma coação ou uma obstrução e próprios crimes contra a soberania, se isso também redundar em uma condenação, como é que funciona na prática? Essas penas são somadas depois. Sabemos, quanto maior a pena, nós vamos entrando em regimes, chamamos de regimes prisionais mais graves, mais fechados. Então, para que haja uma prisão domiciliar, em regra, eu preciso de um regime aberto, que é uma pena de até 4 anos, ou uma situação excepcionalmente de doença, enfim, alguma situação mais particular. Então, isso com certeza dificulta alguma intenção nesse sentido, caso haja uma condenação. Agora, pelo fato dele ser ex-presidente, ele pode ter um tratamento semelhante ao que o Lula teve, de ficar isolado num local específico, com um tratamento diferenciado? Isso acaba sendo possível, sim. Ainda há algumas particularidades do sistema em relação a isso, pela posição ocupada, sim. Agora, no caso do julgamento, da condenação, há muitos questionamentos e se pode depois, talvez, se questionar até o resultado, pela delação de Mauro Cid, pela forma como ela foi feita. Agora, a gente tem visto, hoje até chamou a atenção, a declaração do general Mário Fernandes, nós mostramos há pouco, em que ele admitia que ele tinha digitado aquele que seria o punhal verde e amarelo, que previa o assassinato de Lula, de Alckmin e do ministro Moraes. Então, há outras provas e declarações que vão formando todo esse processo, consolidando, né? Eu acho que o processo, Denise, assim, sinceramente, numa análise bastante técnica, tem
pontos de crítica à questão da delação, da forma da delação, enfim, a própria discussão sobre a voluntariedade, sobre a participação do ministro nos questionamentos, na elaboração da delação, tudo isso é um ponto que pode ser objeto de crítica, efetivamente, né? E pessoalmente acho que um outro ponto, caso haja condenação, é quais são os crimes, né? A forma de se somar essas penas, se um crime absorve outro ou não, que é uma discussão bem técnica e também é um ponto que eu acho que já foi, enfim, o tribunal já julgou em vários casos do 8 de janeiro, mas que eu acho que eu pessoalmente acho que houve ali um julgamento, um excesso de acúmulos de crime, né? Mas aí é uma questão técnica e eu acho que é um momento que isso também vai ser enfrentado novamente. Então, há pontos técnicos discutíveis ali, mas eu acho que a análise geral hoje no momento é que a chance de condenação ela ainda é assim, elevada. Agora, para fecharmos, Eduardo Bolsonaro está num caminho sem volta pelo comprometimento dele nas críticas ao país, à justiça do Brasil de fora, dele retornar e não ser preso, não enfrentar um processo que impeça, inclusive, a eventual candidatura? Veja, aqui eu entendo que isso faz parte também de um grande xadrez que estamos enxergando aqui sendo jogado. Então, imagino que caso haja um retorno, possa sim haver alguma determinação de prisão, teria que avaliar, enfim, se talvez nesses autos mesmos relacionados à questão da soberania, etc. Então, acho que isso vai depender muito também do momento político em que nós vivenciarmos lá e quando isso vai acontecer efetivamente. Eu agradeço muito a presença aqui no Jornal da Gazeta da Raquel Scalcon, que é professora de Direito Penal da FGV. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Com vocês.